eu fiquei muito feliz ao fim de Devilman Crybaby. Tipo, extasiado de felicidade. Uma sensação muito parecida de quando eu assisti, por exemplo, quando eu terminei de assistir Kill la Kill, ou quando eu terminei de assistir o Castelo de Cagliostro, ou o próprio Ping Pong, a outra obra do Yuasa que eu assisti recentemente. A reação normal das pessoas é ficar muito esgotado emocionalmente com Devilman Crybaby. Muita gente falando que é um anime muito forte, muito difícil de recomendar, porque como é que você vai fazer a pessoa passar por tudo isso, não é? Perturbado, perplexo e tal. E sim, emocionado. Eu passei por tudo isso também. Mas no fim das contas a sensação foi de uma felicidade pela existência de Devilman Crybaby. É muito bom que esse anime exista. Simplesmente exista. E eu queria muito passar pra vocês o quanto e como Devilman Crybaby do Masaaki Yuasa é maravilhoso, magnífico. Antes de mais nada, eu recomendo e até peço que vocês assistam o VideoQuest 22 de Devilman. A gente fez ele em 2012, inclusive ele vai completar o quê? 6 anos, eu acho, agora, porque ele foi feito em 17 de janeiro, foi publicado em 17 de janeiro de 2012. Então eu tava até tentado a colocar esse vídeo, eu tô colocando ele no ar hoje, que eu acho que é dia 12 de janeiro de 2018. Mas eu queria falar logo do anime, porque eu tô muito empolgado com ele. Então assistam, porque muito do que tem lá é plenamente válido pro anime do Devilman Crybaby, porque é uma adaptação da trama do mangá original. Isso é uma coisa muito importante que se diga. Eu vi gente até reclamando que não é uma adaptação de verdade do mangá, porque tem diferenças estéticas claras e muitas adaptações para os tempos atuais, mas, até onde me consta, a única adaptação da trama do mangá é aquele live action horroroso. O live action é muito ruim. Tem o anime clássico, que não tem nada a ver com isso, é um anime episódico de herói, basicamente, é Monstro da Semana, e tem os OVAs de 87 e 90, e esses OVAs vão até a luta da Silene. Então eles não continuaram, de repente eles são muito caros, sei lá. Então essa parte final da trama, que é a parte que conta, digamos assim, da trama do mangá, não tem nenhuma adaptação que não seja aquele live action terrível. Então sim, é uma adaptação da trama do mangá. E por isso o VideoQuest 22 ainda é válido para muito do que acontece aqui. A gente fala muito naquele vídeo lá sobre ódio e tudo mais, e são sentimentos que existem em Devilman, no mangá do Devilman, mas esse anime me fez perceber também que talvez tenha mais ênfase nessa parte no anime do Yuasa. De qualquer forma, ele me fez perceber que Devilman é uma história da dicotomia entre a esperança e a desesperança. É sobre o pior do homem e como esse pior da humanidade pode ser aflorado muito facilmente. É só você dar o gatilho, é só você dar uma desculpa, basicamente. Eu ia falar até motivo, mas não é um motivo, é uma desculpa para que as pessoas possam, para que elas tenham licença social, digamos assim, de manifestar esse pior, e esse pior vai ser plenamente manifestado, e é sobre isso Devilman. Tem uma série de escolhas muito interessantes do Yuasa para esse anime, mas eu acho que a primeira e mais proeminente é o fato de que ele pegou os demônios e deu muita ênfase na noção de que os demônios são uma representação dos instintos mais primários da humanidade, né? Até porque eles são a primeira espécie da Terra, então eles são meio que ancestrais dos seres humanos. De certa forma são a origem, se você pensar metaforicamente, eles são uma espécie de origem da humanidade, ou pelo menos precursores da humanidade. Então o contato com os demônios faz aflorar os instintos básicos de cada pessoa. E uma coisa muito legal que ele faz é escolher o atletismo como uma ferramenta para essa ideia. Eu tenho uma coisa minha, que é a ideia de que o atletismo, os 100 metros rasos, são o esporte mais esporte que existe. É o básico da capacidade humana, digamos. Porque a gente tem um monte de esporte coletivo com muitas regras e muitos jogos,
mas o esporte em sua base, pelo menos a minha ideia, da minha cabeça, é que ele é uma competição da capacidade humana. Então a capacidade de correr ereto como um ser humano, como um homo sapiens, é o básico do básico da capacidade humana. E é muito legal que ele use isso para exemplificar a diferença entre a humanidade, a diferença e a ponte da humanidade para demonidade, digamos. Tanto é que você tem as cenas dos humanos correndo, né? Eretos, como Homo sapiens, como eu disse, mas quando eles viram demônios, eles quase correm de 4. Naquela corrida esquisitíssima do Devilman Crybaby, eles ficam de 4 e correm com a mão pra frente, como se eles estivessem tentando agarrar, quase como se eles estivessem correndo de 4. Tanto é que, num momento chave, no episódio 9, o Devilman tá indo atrás de alguém para salvar essa pessoa e ele está correndo de 4. Teve a escolha de fazer ele correr de 4 em vez de voar, porque ele voa. Mas é importante que se faça ele correr de 4, enquanto a outra pessoa corre de pé. Mas também é interessante que os personagens dessa série que competem no atletismo, eles vão numa competição de revezamento 4 por 100. 4 por 100? Não lembro se é 4 por 100 metros. Mas o revezamento com 4 corredores, e tem toda a simbologia de passar o bastão, que vai ser muito importante mais pra frente. Mas é importante que se tenha a ideia da união entre as pessoas, entre os humanos, e também a união entre os humanos e os demônios. Mas essa coisa do animalesco também tá na escolha da sexualidade como algo proeminente na série. Os instintos, o caminho do Akira, o personagem principal, quando ele vira um demônio, é meio que quase ceder, mas é isso uma coisa importante sobre ele. Ele quase cede, mas ele tem controle, então ele tem a dualidade entre o humano e o demônio, mas ele tá sempre quase cedendo a uma sexualidade e a uma vontade sexual muito forte. E a presença do sexo e a maneira como o sexo é mostrado na série é muito importante tematicamente. E a escolha de fazer o sexo como algo é muito forte. As pessoas estão saindo, eu tô vendo essas reações por aí, as pessoas estão saindo de Devilman Crybaby chocadas na maior parte das vezes. Essa é a hora que as pessoas no comentário vão falar, mas eu não fiquei chocado! Vocês conhecem alguém que ficou chocado, com certeza. E eu vi muitas das pessoas falando que achou forte demais, que viu o sexo e não quis continuar. E é uma pena que elas não queiram continuar, mas o choque é importante, porque eu pensei muito enquanto eu assistia que tem uma diferença muito grande entre a sexualidade do Devilman Crybaby e a sexualidade do resto dos animes. Porque muitos dos animes que a gente assiste não são sobre sexo, não mostram sexo, não citam sexo, mas atiçam a vontade de sexo. Mas de uma maneira muito dissimulada e muitas vezes infantilizada. E o Devilman Crybaby meio que escancara na sua cara que tudo isso que você tá fingindo que não tá lá, mostrou um pouco da calcinha, tropeçou e caiu no peito da menina, é isso aqui, ó. Isso é sexo. Isso são pessoas adultas cedendo aos seus desejos. Esses desejos que você tem dentro de você quando você assiste esses monte de anime, é isso. Isso está dentro de você. E eu pensei muito enquanto eu assistia, quando eu via todas aquelas cenas absurdas de sexo ao longo do anime. Isso e, obviamente, a violência. Devilman Crybaby é muito violento. Mas é um violento também com uma direção muito interessante, porque a movimentação dos personagens é muito brusca. Outra coisa que as pessoas vêm reclamando bastante é a animação um pouco esquisita, porque a movimentação do Devilman Crybaby, dos personagens do Devilman Crybaby, por vezes realista, principalmente quando você pega os personagens correndo no atletismo, quando eles não são demônios, né? As meninas correndo com a posição correta, com a coluna correta e tal. Então tem um realismo, tem uma exageração na velocidade dos movimentos, e quando você tem a violência, não é cool. Lógico que tem coisas muito legais lá acontecendo também, porque, né, Devilman é muito da hora, é muito estiloso. Mas tem muita morte que é só feia e rápida. Cabeça arrancada e pum, acabou, sangue.
sabe? Não tem... É quase como se ele tivesse propositalmente não glorificando essa violência. Tá mostrando a implacabilidade de todas essas mortes. Não é um momento pra você falar, caralho, olha isso, porra! Sabe? É mais ou menos assim, aquele choque que você tem. Isso é muito constante na violência do Devilman Crybaby. É uma escolha específica pra mostrar a brutalidade desses nossos instintos violentos. Mas como eu disse, Devilman e Devilman Crybaby são histórias da dicotomia entre a esperança e a desesperança. O Yuasa cria figuras de esperança, cria personagens que são alegorias para diferentes coisas que ele quer passar, quanto a possibilidades para escapar do inescapável, que é o pior que tem na humanidade. Tem 5 personagens principais aí na história, sendo o Akira e o Ryo os personagens realmente os maiores protagonistas que agem na trama. As coisas são muito causadas pelo Ryo, né? O plano de fazer com que combater os demônios e depois fazer com que as pessoas tenham consciência da existência dos demônios. Mas tem outros 3 que também são muito importantes para as ideias do anime, que são a Miki, a Miko, ou a Miki, né? É importante que a gente chame ela de Miki, e os rappers, mas mais especificamente aquele Wamo, que inclusive ele é dublado por um rapper japonês. Mas esses personagens são figuras de esperança. A Miki é um exemplo interessante porque a família dela é mestiça. Ela é metade americana, metade japonesa. Ela é metade branca, metade asiática, no caso. E isso chega a ser importante no fim, quando usam isso contra ela pra atacar ela publicamente até. Então essa ideia dela ser mestiça tem eco na ideia dos Devilmans, dos homens demônios, como ficou muito acertadamente, eu inclusive posso dizer. Gosto da ideia da legenda, a dublagem deixou Devilman, mas a legenda da Netflix deixa homem demônio e homens demônio. Mas os homens demônio são, né, mestiços, de humano com demônio. Ela é mestiça, só que etnicamente, né, no reino dos humanos, digamos assim. E é importante que ela seja isso. E ela é uma figura de compaixão muito forte na história, principalmente em cenas do final que eu vou falar depois. A Miko é uma coisa que a gente tem que falar depois também. E os rappers também são muito importantes, porque eles têm uma função de, através do rap que eles fazem, muitas vezes abrindo capítulos ou interrompendo o capítulo no meio, pra passar várias das ideias e, através da música, para fazer monólogos e narrações expositivas de uma maneira criativa. Não são os personagens sentados falando sobre esses pontos de vista. É um cara pegando tudo isso que está acontecendo na história e fazendo arte a partir disso e refletindo sobre o mundo à volta dele. Só que esses são personagens, porque o rap tem essa função, o rap tem a função de... O rap se coloca na função, muitas vezes, de passar uma verdade, e essa verdade é um tanto inconveniente para muita gente, e esses rappers são os primeiros, alguns dos primeiros a serem tratados na história com preconceito, com julgamento, sem conhecer quem são eles. Tem uma cena que é muito pertinente nos dias de hoje, que são esses caras sendo cercados pela polícia só porque eles não parecem cidadãos comuns, eles parecem uns maloqueiros. Então a polícia vê esses caras e trata como maloqueiros. A gente conhece isso, nós estamos no Brasil, nós temos polícia militar. Então a gente sabe que isso acontece. Então é muito interessante a função deles na história. E claro, o próprio Akira. O nome desse anime é Devilman Crybaby. O Akira chora copiosamente, de maneira muito pouco real, de maneira muito exagerada, porque ele é o máximo da compaixão. E quando ele é o máximo da compaixão e da pureza, e ele se funde com o máximo da agressividade
e da selvageria, ele tem lá um choque interno. Mas no fim, o que vence com ele, no fim, por boa parte da história, o que vence dentro dele é esse amor que ele conhece através das pessoas à volta dele. A Mickey, por exemplo, é muito importante para isso. Então, é muito interessante para mim, eu fiquei pensando isso também enquanto eu assistia, como parece que tem uma ideia de mostrar o animalesco como egoísta, porque ele é a vontade de saciar as minhas necessidades e as minhas vontades, o que eu preciso imediatamente. Por outro lado, você tem o Ryo, que é uma racionalidade absoluta, e essa racionalidade absoluta é completamente impessoal. Ninguém importa. Todos podem ser descartados. O Akira é uma junção dos dois. O Akira é a compaixão, a empatia. Eu importo e o outro importa. E o coletivo importa. E ele chora pelo próximo. Ele defende o outro. Em Devilman Crybaby, os personagens são alegorias para as ideias que eles têm que passar. Eles não são... Eles têm um realismo muito por conta da direção que faz com que eles sejam pessoas comuns que a gente consegue se relacionar. Então o realismo é muito mais comportamental do dia a dia, né? A gente vê o dia a dia deles, então eles são muito pessoas que vivem em um mundo que a gente conhece. Mas eles também são, acima disso, alegorias para as ideias que ele quer passar. E eu acho que é importante que a gente note isso, porque isso é causa e consequência da direção do anime e da direção do Yuasa como um todo. O Yuasa tem muito disso, o Ping Pong tem isso, eu falei no meu vídeo do Ping Pong, que cada um desses personagens representa, daqueles personagens do Ping Pong, representa uma ideia diferente, até metalinguística sobre o papel de um protagonista e tudo mais. Aqui a gente tem essas ideias que eu passei sobre a ideia da completa impessoalidade, da completa compaixão, do perdão, do amor, da esperança, do ódio e tudo mais. Então esses personagens são alegorias porque a direção do Yuasa é uma direção muito, quase, digamos, surrealista. Ela é muito sensorial. Ela é menos real e mais sensorial. É uma intenção de fazer com que a gente embarque nas sensações que ele quer que a gente sinta, para que através dessas sensações a gente chegue na ideia que ele quer passar. A direção do Yuasa, ela é envolvente, ela é intensa, ela é um crescendo. E isso é interessante porque praticamente todos os episódios são individualmente esse crescendo. Eu não sei como foi a experiência de vocês, mas eu tive isso direto com Devilman Crybaby. Quase todo episódio eu começava duvidando, porque eu gostei muito do primeiro episódio, mas claro, ele começa meio por baixo, porque não foi preparado nada ainda, e depois acaba com um clímax, que é quando ele se transforma no Devilman. E aí o segundo episódio começa meio tosco, meio ruim, e aí eu fiquei com aquele, porra, será que na verdade ele vai ser ruim esse anime? E todo episódio foi assim, mais ou menos. Todo começo de episódio de Devilman Crybaby, eu tinha a sensação de que ia ficar ruim. E aí ele crescia sem parar e chegava numa explosão no final. Todo episódio de Devilman Crybaby é uma explosão. E a série é isso como um todo. A série, se você pegar os acontecimentos e ver no que vai dar no final, eu nem vou falar o final por enquanto, mas você sabe do que eu tô falando, a série começa muito pequena e termina absurdamente grande. Então ela é uma progressão e termina no clímax, termina no auge. Todo episódio e a série toda termina numa explosão e você meio que é carregado em cada episódio e na série toda. Inclusive isso é muito importante por conta do formato onde ele foi publicado. O formato de maratona na Netflix permite isso, né? Porque ele é feito para você assistir todo de uma vez, então ele se beneficia disso. Então
é perfeito pro efeito que o Yuasa quer passar. Então a direção tem essa qualidade intensa. Além da escolha das cores, as cores são chapadas e são pouco reais. E também mudam muito aquelas cenas na casa de shows, né, na balada, com as pessoas todas colorizadas de maneira diferente, um neon muito forte, depois corta para um cinza muito forte, o design dos personagens é muito pouco realista, então tudo pode ser exagerado, pode ser distorcido, e a edição é entrecortada, tem muitas cenas que se repetem, em momentos-chave, ele recupera as cenas do começo da história, ou então ele pega uma cena e fica passando ela em loop para aumentar o efeito do drama, ou então ele estende uma cena pro máximo da sua capacidade de aguentar aquele sofrimento. Tem uma cena de um pai e um filho, que vocês vão entender, um pai e um filho em uma barraca de camping, e o sofrimento é muito grande dos personagens, só que o sofrimento não acaba. O trabalho do dublador é magnífico e o sofrimento não acaba. A cena é estendida e ele chora e chora e chora e escorre pelo nariz e ele baba e ele não para e a cena não acaba nunca e você é obrigado a assistir aquilo e você sofre junto com ele. E ele estende a sensação até você não conseguir mais tolerar. Isso é parte da intenção também do Yuasa. Fora, como eu disse, a decisão criativa de usar o rap dos personagens, dos freestylers lá, para explicar muitas das ideias da história. Às vezes, por exemplo, adiantando ideias. O rap que abre o episódio 7 é muito foda, é muito bom, é muito da hora. E também prepara ideias que vão ser trabalhadas lá pelo episódio 9 e 10. Um momento do rapper falando com a menina, a Miko, naquele ponto Miko, é um momento muito bonito. É quase uma declaração de amor, mas não é exatamente um amor romântico pessoal. Ele ama ela. É uma declaração de amor, da ideia da possibilidade do amor. É muito bonita essa cena. Tem muitas cenas muito bonitas em Devilman Crybaby. E agora eu vou ter que fazer um corte pra falar do final, de cenas bonitas do final, de cenas chocantes do final e de como o final desse anime é simplesmente maravilhoso. E quando eu digo o final desse anime é simplesmente maravilhoso, eu estou falando do episódio 9, não do episódio 10. O episódio 9 pra mim é praticamente irretocável. Praticamente irretocável. Você tem aquela cena das redes sociais que já tinha sido preparado, como eu disse, pelo rap do episódio 7, são as mesmas ideias, a ideia de compaixão, de aceitação do outro, de aceitação das diferenças, que são ideias muito, muito atuais. No mundo que a gente vive hoje, na situação que a gente vive hoje, a ideia de aceitação das diferenças e do próximo é uma ideia estranhamente radical. E ela é professada por esse anime naquela cena das redes sociais, onde o Devilman tá de braços abertos e vem as crianças abraçar ele, que foi a primeira vez que eu quase chorei nesse episódio, mas é claro que a vez que eu realmente chorei no episódio foi na morte da Miki. A morte da Miki é um momento tão maravilhoso na inteligência para criar aquelas ideias, para juntar todos os símbolos que ele foi criando ao longo da história, porque você tem primeiro a Miki e a Miko se reconciliando, e a Miki e a Miko se reconciliando e falando que amam uma outra. Mais uma vez, não é exatamente um amor romântico, é a ideia do amor, é a ideia de amar o próximo. E a Miki declara que ama, eu sei que você me ama, eu também te amo. E elas se reconciliando e dando uma esperança da possibilidade do amor. E aquela cena onde elas estão correndo na praia, a Miki Aranha, né? A Miki Aranha correndo na praia e declarando o amor dela pra Miki Corredora. E depois se matando para tentar salvar a Miki. E depois a Miki correndo. E isso é de uma... Eu nem sei dizer se é uma sutileza,
Eu não sei, é muito inteligente, é muito foda. As rimas temáticas ao longo do Devilman Crybaby. A corrida é um sinal de humanidade, mas também é a Miki fala isso no discurso, eu acho que no episódio 9, quando ela tá pensando, por que eu corro? Eu não sei, eu gosto de correr. A minha interpretação disso é, por que eu corro? Porque eu sou um ser humano. É isso que eu faço, eu corro. E correr para alcançar o outro é uma ideia repetida ao longo do anime também, como por exemplo, na morte da mãe do Akira, quando o Akira tá correndo em direção... A mãe tá no cara que é o Jinman, eu acho que ele é, eu não lembro agora, que é a tartaruga, que é o pai dele, no anime é o pai dele, eles juntaram as ideias. No mangá é um monstro aleatório, que tem as cabeças das pessoas. E a mãe dele fala, venha Akira, é o nome do episódio inclusive, o episódio 4 eu acho. Venha Akira, me salve. E aí ele sai correndo, e tem um loop do Akira correndo com várias camisetas de cores diferentes, que são os treinos dele de atletismo. E depois ele correndo como adulto para salvar a mãe, e depois você tem a Miki correndo como uma corredora para fugir das pessoas que estão tentando matar ela. Então ela tá correndo do ódio e tentando alcançar o Akira, que está como Devilman, correndo de 4. Então é essa ideia da Miki correndo como um ser humano, o Akira correndo como um total demônio, correndo de 4, correndo como um animal, e tentando passar o bastão. E esse bastão é meio que o bastão da esperança. Tentando passar, tipo, agora só tem você. Eu perdoei o próximo, eu tentei espalhar o amor, eu tentei mostrar para as pessoas que existe a possibilidade de a gente se reconciliar, e eu vou morrer, mas eu preciso passar o bastão para você. E eu jurava que ele ia chegar naquela hora e pegar a Miki. Por algum motivo eu esqueci completamente do mangá. Naquele momento eu estava completamente investido na cena e eu pensei que ele ia alcançar, mas ele não alcança. A Miki não consegue passar esse bastão de esperança pro Akira, pro Devilman. E é isso que faz com que o episódio 10 seja o episódio 10. É isso que faz com que haja o apocalipse. Com que o Devilman diga no final que as lágrimas dele secaram. Porque o Akira era a completa compaixão, mas tudo foi tirado dele. Inclusive a Miki. A cena da Miki nas estacas é muito forte. Eu acho que a cena no mangá é um tantinho mais forte. Por outro lado, o cara arregaçando as costas dela com a faca é uma cena muito forte. O grito da atriz da Miki é muito forte. Da atriz original, eu não vi essa cena dublada. É muito forte, muito escandaloso, e é um grito de absoluto sofrimento. E depois essa ideia de passar o bastão é mostrada na batalha final, com uma cena que é repetida várias vezes em loop das crianças, das duas Mikis e do Akira treinando o revezamento ainda criancinha, e o Akira vai passar o bastão pro Ryo e o Ryo deixa cair. Porque esse bastão de esperança e compaixão e união entre as pessoas nunca chegou ao Ryo, porque o Ryo nunca foi um ser humano. É por isso também que eu acho que não dá pra criticar muito profundidade de personagem, porque eles são realmente alegorias. O Akira nunca teve nuances. Quando ele virou um demônio, ele teve nuances, mas ele conseguiu controlar, e aí depois ele perdeu completamente a esperança. Mas ele sempre foi bom, porque é importante que ele sempre tenha sido bom. Esse não é o tipo de história que você tem que cobrar esse tipo de coisa. É importante que ele seja raso, porque ele é menos uma pessoa e mais uma ideia. E o Ryo nunca teve esse amor e essa esperança. Nunca. Ele nunca pegou o bastão. Então ele nunca teve nuances. Não tantas assim. Eu não estou falando que eles também são completamente rasos e toscos. Mas ele nunca teve isso dentro dele. Ele não perdeu em nenhum ponto, nada disso. Ele nunca teve, ele sempre foi o mesmo. É claro que por mais que eu tenha absolutamente amado o Devilman Crybaby, ele não tá isento de problemas. Tem um vídeo do Digibro recente que ele falou do Devilman Crybaby, ele faz várias críticas que eu não concordo, mas tem uma que eu concordo, que é a questão do episódio final. O episódio 10... Não, ele realmente, a sugestão que ele dá é uma sugestão boa, de pegar aquele clímax do episódio 10 e juntar com o episódio 9 e fazer um episódio 9 como o último,
um pouco mais longo para ter essa batalha final ali e não ter aquele momento que corta depois de um clímax lindíssimo da morte da Mickey e daquela cena deles na moto no pós-crédito do episódio 9, que é de cortar o coração. A música é linda, a trilha sonora desse anime é fantástica, eu esqueci de falar disso, a trilha sonora é muito da hora, também colabora para esse transe, né? A trilha sonora coloca você em transe e faz com que você não pare. Mas enfim, depois daquele clímax maravilhoso, a gente tem diálogo expositivo esquisito, o flashback do Ryo, a explicação dos demônios que poderia ter sido colocado em outro ponto. Então isso realmente ficou esquisito. Esse corte e a escolha de colocar essas informações nesse momento é um tanto quanto esquisita, principalmente vindo da emoção que a gente veio do episódio 9. Mas a batalha final é muito foda. A batalha final é surpreendentemente e apropriadamente Evangelion, com lanças de luz na Terra e o Lucifer fazendo um campo AT. Não sei se vocês repararam que aquilo é um AT Field, um AT Field que ele faz e o cara quebra o AT Field, que é uma ideia de isolamento, né? Em Evangelion, ele é uma ideia de isolamento. O Akira quebra esse isolamento e ataca diretamente o Ryo / Lucifer. O mar de sangue no fim, que nem o End of Evangelion. O Devilman perdendo membros e depois pegando parte do corpo de outros demônios e colocando nele e reconstituindo, que nem o Eva 1 faz no episódio 19 do Evangelion. Então tem muito de Evangelion ali, até porque tem muito de Devilman em Evangelion, então essas rimas são muito interessantes, essas homenagens cíclicas são muito interessantes. É um final completamente sem esperança, porque de tudo que eu falei que são sinais de esperança, no fim a conclusão é que a intolerância é muito mais forte. Então o Akira perdeu tudo. Você tem a cena deles tentando passar o bastão pro Ryo, tem a cena do moleque vendo a comida que lembra o pai dele falava alguma coisa sobre a comida quente que parecia que estava viva, e aí ele olha em volta, vê as pessoas que cresceram junto com ele, a Mickey, o irmão da Mickey, os pais da Mickey e tudo mais, mas depois eles viram bonecos e as cabeças caem. Então tem uma série de imagens para mostrar que acabou tudo, acabou a possibilidade de qualquer coisa. Lucifer / Ryo Asuka só percebe que perdeu aquilo que ele mais amava depois de destruir tudo. A Terra é destruída, vira uma segunda lua para uma outra Terra e o ciclo se repete. Então é um ciclo interminável de intolerância e ódio, e por mais que a gente tenha esperança, é difícil de quebrar. Essa é a conclusão que esse anime chega, essa é a conclusão que o mangá chega, e talvez ele tenha razão, eu não sei. E por tudo isso que eu falei, eu realmente acredito que o Devilman Crybaby é muito importante. Ele é realmente o anime que a gente precisava, por uma série de questões. Por exemplo, é muito raro a gente ver qualquer versão do Japão que não seja a versão em animes, eu digo, que não seja a versão higienizada dos animes. Parece que todas as... ou você tá no campo, ou você tá naquela parte do subúrbio japonês que parece vizinhança do Sakura Card Captors, sabe? Aquelas casas bonitinhas, aquelas ruas vazias e tudo mais. A gente não vê hiperpopulação, a gente não vê sujeira, a gente não vê pobreza, a gente não vê o Japão super urbanizado, que é a Tóquio, que todo mundo conhece, tá praticamente esquecida pelos animes. E esse anime mostra, o Devilman Crybaby mostra um pouco desse lado que a gente não vê normalmente. Devilman Crybaby mostra a sexualidade, que é um tanto quanto hipócrita e dissimulada na maior parte dos animes que a gente assiste. Aborda questões pertinentes no mundo e que eu acredito que sejam pertinentes no Japão também. A gente não vê muita notícia disso, mas a gente sabe o quanto, ou pelo menos as lendas dizem, que o povo japonês é muito xenofóbico, então problemas de intolerância já deviam ser comuns na época do mangá, porque o mangá trata dessa questão de colocar as pessoas umas contra as outras, e ele aborda esse assunto num momento em que ele é chave para o mundo, então ele é muito pertinente, mas pensando especificamente na nossa experiência como pessoas que assistem animes, eu acho ele muito importante porque tomara
que ele comece uma era de adaptação. Ele não vai começar, eu duvido. Mas tomara que ele comece uma era de adaptações que levem em consideração o artista. Devilman Crybaby é o Devilman do Yuasa. Não é o Devilman do Go Nagai, é o Devilman do Yuasa. É a versão pela visão de um artista com a sua assinatura e com a sua personalidade e com as suas ideias para os tempos atuais. É importante que a gente tenha essas versões. Eu já li o mangá. A versão do Yuasa é a versão do Yuasa e é perfeita em ser a versão do Yuasa. Então, é claro que quando o resultado é ruim, o resultado é ruim. A versão do artista americano do Death Note pro live action da Netflix é uma versão simplesmente horrorosa, que trai, ao contrário desse Devilman Crybaby, ele trai muitas das ideias ou distorce as ideias do mangá original. Mas enfim, eu já li Devilman e ver essa versão desse cara é uma experiência nova, que mesmo que chegue praticamente à mesma conclusão, é novo. É como se fosse a primeira vez. Então, eu espero que tenha animes melhores do que esse em 2018. Devilman Crybaby estreou no dia 5 de janeiro. No 5º dia do ano, a gente já tem um candidato a melhor anime do ano. Se tiver algum anime melhor do que Devilman Crybaby, vai ser, sei lá, o melhor ano da história da indústria dos animes. Porque vai ser difícil. Esse anime é simplesmente maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.